Olá, meu amigo, minha amiga, você está no canal Abençoados pela Palavra. Este canal tem como objetivo apresentar a Palavra de Deus, as mensagens de Deus para nós, seres humanos. Mensagens que nos levam a entender que este mundo, com todos os problemas e dificuldades, um dia passará. Deus vai estabelecer um novo céu e uma nova terra. E neste novo céu, nesta nova terra, não haverão mais a morte, a tristeza, a dor e o sofrimento. Viveremos num mundo de plena harmonia e felicidade. Que Deus te abençoe. Que Deus possa confortar o seu coração e você possa nutrir a esperança de um mundo melhor. Estamos estudando o livro de Daniel, especificamente o capítulo 7. Deus apresenta no capítulo 7 de Daniel a história das nações representada por 4 animais. Estamos estudando o 4º animal. Daniel viu este animal e viu que dos 10 chifres que ele possuía em sua cabeça, surgiu uma ponta pequena, um chifre pequeno. E esse chifre pequeno tem uma função importante na história das nações. Eu deixo com você o estudo apresentado pelo pastor Luiz Gonçalves. Você vai poder entender de uma forma mais clara e detalhada o que significa esta ponta pequena, este poder que surge dentre as nações e que tem uma representatividade significante ou significativa para a história da humanidade e para a história do cristianismo. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo estudo. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia na mão para o tema de hoje. Eu quero convidar você também a pegar a sua Bíblia, uma caneta para fazer anotações, ou o seu próprio computador, enfim, o seu tablet, o que você preferir, a fim de que você anote os textos, as ideias, para você evangelizar outras pessoas. Seja você também um evangelista, leve o evangelho para outras pessoas. Quando você terminar de ver esse programa, pegue o programa, mande o link para os seus amigos. Coloque no teu canal do Facebook, coloque no teu Instagram, coloque nas suas outras redes sociais e eu tenho certeza vai ser uma bênção para outras pessoas também. Bom, você percebeu que no programa passado nós falamos sobre Daniel 7, as 4 bestas. E eu disse que nós continuaríamos no programa de hoje, falando sobre a ponta pequena e por que Daniel se impressionou com este assunto. Ok, então vamos abrir a Bíblia Sagrada agora, em Daniel capítulo 7, e vamos aqui ler de maneira muito clara o que nós já havíamos lido no programa passado. Daniel 7, verso 19, diz assim: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés, o que sobejava. Daniel queria saber a verdade a respeito do 4º animal. E você já sabe que o 4º animal era uma representação do Império Romano. Mas o 4º animal não apenas representava o Império Romano, representava também Roma cristã, Roma papal. E aqui é que entra o X da questão. Veja, por exemplo, Daniel 7, versículo 7, versículo 7. Daniel 7, verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Agora o verso 8 é que faz a gente compreender algo mais. O verso 8 diz assim: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Bem, então o 4º animal tinha 10 chifres. E do meio dos 10 aparece uma ponta pequena. Essa ponta aparece com olhos e com boca. E quando essa ponta aparece do meio dos 10, ela é tão forte, tão influente, tão violenta,
tão agressiva que quando a ponta pequena aparece, ela destrói 3 dos 10 chifres. O animal tinha 10, 3 caem e essa ponta pequena então aparece ali no lugar. Quem é essa ponta pequena? O que essa ponta pequena faria? Agora queremos saber a verdade que Daniel quis saber no verso 19. Bem, essa ponta pequena é um símbolo de um poder religioso que surgiria de Roma. E esse poder religioso adquiria ou chegaria ao seu ápice no período da Idade Média, na época da Santa Inquisição, no período das indulgências, quando os verdadeiros cristãos foram perseguidos. Quando Roma, agora não mais pagã, mas cristã, ela assume o controle, assume o poder e começa a perseguir os cristãos. Justamente durante esse período da Inquisição, esse período das cruzadas, esse período da Idade Média, esse período das indulgências, esse foi um período terrível. Os cristãos eram perseguidos e mortos. As Bíblias eram queimadas. As pessoas eram violentadas. Foi um período para realmente a gente esquecer. Quando eu falo esquecer, no sentido de que a gente não deve ficar agora remoendo as coisas do passado. No entanto, esse assunto que aconteceu no passado precisa ser considerado para que você entenda a revelação bíblica, a profecia bíblica. Veja, por exemplo, o que essa ponta pequena, que representa o poder religioso de Roma, veja o que ela faria. A Bíblia diz o que ela faria. E eu vou ler para você Daniel 7, e agora vamos para os versículos, a partir do versículo 23. Daniel 7, 23. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. Amigo e amiga, pensa um pouco comigo. Pensa em um poder que devoraria toda a terra, que pisaria nas pessoas, nas verdades, em toda a terra. O texto é claro quando diz assim, devorará toda a terra, pisará aos pés e a fará em pedaços. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que essa ponta pequena, esse poder religioso, iria causar um estrago no mundo inteiro. E nesse caso, é um estrago espiritual, doutrinário, bíblico, teológico. É isso que o texto está dizendo. Portanto, estamos tratando de algo extremamente delicado e grave. É uma revelação muito séria para você e para mim. Entendeu? O verso 24 continua falando sobre isso. Olha o 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, se referindo à ponta pequena. Agora, o mais incrível é o verso 25, que diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Uau! Bom, para você se posicionar na história, é preciso entender essa expressão 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo equivale a 1 ano. 2 tempos a 2 anos. Metade de 1 tempo, metade de 1 ano. Agora, se você tem várias formas de fazer esse cálculo. Se 1 tempo é 1 ano, eu pergunto, quantos meses tem 1 ano? 12. Se 2 tempos são 2 anos, são 24 meses. Se metade de 1 tempo é metade de 1 ano, são 6 meses. Então, se você somar 12 meses, mais 24 meses e mais 6 meses, vai dar 42 meses. 42 meses. Esse 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, somados em meses, dá 42 meses. E se você segurar Daniel 7 e for para Apocalipse 12, olha o que nós vamos ver. Olha aqui, ei,
Presta atenção, hein? Tá com a Bíblia na mão? Tá com a Bíblia? Pega a caneta. Ah, não entendeu direito? Faz a soma. Eu repito, você faz a soma. Você calcula. Olha só o que diz Apocalipse 12. Apocalipse 12. Agora vamos para o versículo 6. Apocalipse 12 fala da igreja verdadeira, a mulher vestida de sol. Olha o que diz Apocalipse 12, verso 6. A mulher, ou seja, a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Tá bem? Agora, segura essa informação e vamos para Apocalipse 13, verso 5. 13, 5. Diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Viu isso? Ou seja, aquela expressão um tempo, dois tempos e metade de um tempo de Daniel 7, 25, calculados em meses dá 42. E Apocalipse 13, verso 5, fala que a besta de Apocalipse 13 iria perseguir os cristãos por 42 meses. Os 42 meses mencionados aqui é o mesmo período de um tempo, dois tempos, metade de um tempo de Daniel 7, 25. Só que se você pegar 42 meses e multiplicar por 30 dias cada mês, se você pegar 42 meses vezes 30, sabe quanto vai dar? 1260. E os 1260 é justamente aquilo que aparece em Apocalipse 12, verso 6, quando fala que a igreja seria perseguida e seria protegida por Deus no deserto por 1260 dias. Os 1260 dias são os 42 meses, que são aquele um tempo, dois tempos, metade de um tempo. São três expressões diferentes falando do mesmo período. Somando tudo, esse um tempo, dois tempos, metade de um tempo, ou os 42 meses, somando tudo dá 1260 dias. Mas um dia profético equivale a um ano. Um dia profético equivale a um ano. Como diz Ezequiel 4, versos 6 e 7. Se um dia profético equivale a um ano, então os 1260 dias são 1260 anos. Veja que a profecia bíblica também envolve matemática. São 1260 anos, literalmente falando. Tudo bem? E que período foi esse? 1260 anos. Esse período começou em 538 depois de Cristo e terminou em 1798. Que período foi esse? Foi o período chamado de supremacia papal, foi o período chamado de Inquisição, foi o período chamado de perseguição, de Idade Média, Idade Escura, várias expressões se usam para esse período. Que período foi esse? Esse é o período chamado de um tempo, dois tempos, metade de um tempo, é o período chamado de 42 meses, é o período chamado de 1260 dias, que traduzido tudo isso para a linguagem literal, dá 1260 anos. Foi quando a igreja romana, foi quando o poder religioso de Roma, foi quando a Ponta Pequena assumiu o controle e começou a perseguir os cristãos, queimar bíblias e mudar as verdades de Deus em mentira. Chegou um tempo em que a missa era rezada em latim e ainda de costa para o povo. O sacerdote ficava de costa para o povo rezando a missa em latim. Ou seja, as pessoas já não tinham mais acesso à Bíblia e já não mais estudavam a Bíblia. Todo o foco estava no altar, estava lá na frente, estava no clero, estava na liderança eclesiástica. E as pessoas, biblicamente falando, foram ficando na ignorância. Teologicamente falando, ficando na ignorância. E foi aí, durante mais de 1000 anos, 1260 anos, em que eles foram mexendo em princípios bíblicos que até hoje as pessoas seguem, creem e não fazem ideia de que o que elas creem ou fazem, muitas vezes, está ou estão contrárias aos princípios bíblicos. Vou dar um exemplo. Você percebeu que a igreja romana, ela batiza criança, bebezinho recém-nascido. Mas, biblicamente falando, isso não pode. Está errado. Jesus é o nosso exemplo, correto? Jesus foi batizado quando já era grande. E no Rio Jordão, por imersão. Mas a igreja romana, liderada pela Ponta Pequena, ela faz essa mudança e batiza crianças. E tem um montão de crianças que foram batizadas, e até hoje são batizadas, quando crescem, elas dizem, eu sou da igreja tal. Aí você pergunta, o que significa isso? Não sei. E aquilo? Não sei. Explica isso? Não sei. Ou seja, a pessoa foi batizada numa igreja, mas não sabe nada.
Por quê? Porque batizaram um bebezinho recém-nascido, que não tem entendimento de nada, que não sabe o que está fazendo. Então, esse foi um dos problemas. Mas tem mais, muito mais. O próprio texto de Daniel 7 menciona que eles mudariam os tempos e a lei. E de fato, Roma cristã, o poder religioso de Roma, também politicamente falando, eles mexeram no calendário e mexeram nos 10 mandamentos. Quando se trata dos 10 mandamentos, eles mexeram de maneira muito descarada, muito escancarada. Se você pegar os 10 mandamentos que aparecem na Bíblia Sagrada, seja essa Bíblia ou a sua Bíblia, qualquer Bíblia do mundo, se você abrir a Bíblia em Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos, você vai ler os 10 mandamentos e vai perceber que aquilo que está no catecismo, que aquilo que se ensina na catequese, que aquilo que se ensina para criança, foi mudado. Por exemplo, a Bíblia fala que o 4º mandamento é para guardar o sábado, mas no catecismo romano pede para guardar o domingo. Nos 10 mandamentos bíblicos, verdadeiros e corretos, diz para não fazer imagens e não adorá-las. Mas nos mandamentos que aparecem no catecismo, esse mandamento foi tirado, nem aparece. Nos 10 mandamentos de Deus bíblicos, o 10º mandamento fala para não cobiçar a mulher do próximo nem as coisas alheias. Se você for para o catecismo, vai perceber que esse mandamento de número 10 foi dividido em 2. Porque eles tiraram o 2º mandamento das imagens, que fala das imagens, dividiram o 10º em 2 para continuar dando 10, somando 10. Mas trocaram o sábado pelo domingo. Tudo isso é o que diz Daniel 7:25. Entendeu? Veja, Daniel 7:25, vou ler outra vez. Ele fala exatamente assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudará os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, o poder religioso de Roma mudaria a lei e o povo de Deus, os cristãos fiéis, estariam sob o domínio, a perseguição deles por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lembra? Que são os 42 meses, que são os 1260 dias, que são os 1260 anos da Idade Média, da Inquisição, da perseguição. Uau, isso é extraordinário, é tremendo isso. Está entendendo a revelação? É uma revelação bíblica. E você vai na história e confirma o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Agora, eu pergunto, você vai ficar com o que diz a Bíblia ou vai ficar com o que as pessoas falam? Você vai seguir o que dizem os líderes religiosos, o que diz o catecismo, o que dizem os livros, ou o que muitos pregam no púlpito, ou você vai ficar com a Bíblia? O problema é que muitos líderes evangélicos também defendem a mudança do sábado para o domingo. Ou seja, aquilo que a Ponta Pequena fez é defendido por pastores. Pastores, onde nós estamos? O camarada fala, eu sou pastor. Ok, aí ele vai no púlpito e diz assim, irmãos, a lei foi abolida, não precisa mais guardar a lei. A salvação é pela graça e a lei não precisa mais. O sábado, isso aí é do Velho Testamento, isso é dos judeus. Você já ouviu isso, não já? Pois é, eu pergunto, com que autoridade esse pregador falou sobre isso? Qual é a base bíblica para isso? Não tem base bíblica. Então as pessoas estão pregando hoje uma mensagem que foi adulterada pela Ponta Pequena. E se você continuar defendendo que o sábado foi abolido, que a lei foi abolida, se você continuar defendendo essa ideia, você está seguindo a Ponta Pequena e não a Jesus Cristo. Então eu pergunto, você é cristão ou o que você é? Está seguindo a Jesus, a Bíblia, ou está seguindo a Ponta Pequena do Império Romano, o poder religioso de Roma? Diz para mim. E aí a pessoa, para tentar encobrir essa ideia, fala assim, não, é que a salvação é pela graça. Amigo, a salvação é pela graça, claro que é pela graça. Mas isso não anula a lei, isso não anula os 10 mandamentos. Entendeu? Recebe aí, irmão, recebe essa revelação, recebe esse texto bíblico, receba essa mensagem. Amém? Porque se eu sou salvo pela graça, eu sou salvo de alguma coisa.
Se você é salvo pela graça, você é salvo de alguma coisa. Nós somos salvos do quê? Diz para mim. Vai, diz para mim. Nós somos salvos do quê? Fala, irmão. Fala, irmã. Fala aí. Somos salvos do quê? Eu sei o que você vai responder. Tá certo. Nós somos salvos do pecado. Claro, a salvação pela graça é a salvação que me livra, que me salva do pecado. Agora vem cá. O que é pecado? Me explica o que é pecado de acordo com a Bíblia. Pecado, de acordo com a Bíblia, é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4, Romanos 7, 7, Romanos 4, 15. Pecado é a transgressão da lei. Mas se você diz que a lei foi abolida, se a lei foi abolida, se a lei tivesse sido abolida, não haveria pecado. Porque onde não há lei, não há transgressão. Então, se a lei tivesse sido abolida, não haveria mais pecado. E se não há mais pecado, você é salvo pela graça, salvo do quê? Salvo do quê? Porque se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, a graça me salva do quê? De nada. Ora, se não existe pecado, não existe salvação pela graça. Então, há uma contradição quando você diz assim, eu sou salvo pela graça e a lei foi abolida. Isso é uma contradição, uma contradição gravíssima. É um erro teológico gravíssimo. Está claro? Está claro para você? Então veja, Daniel 7 diz quem mexeria na lei. Alguém iria mexer na lei, mas não é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo. Não é Deus. Quem mexeria na lei é a ponta pequena, que é um instrumento de Satanás. Entendeu? Satanás é quem luta contra a lei. Porque a lei é a única parte da Bíblia que Deus escreveu com o seu próprio dedo. A Bíblia inteira foi escrita por pessoas inspiradas por Deus. Mas a lei, os 10 mandamentos, foram escritos pelo próprio Deus com o seu dedo em 2 tábuas de pedra, lá no Monte Sinai. O que Deus mesmo escreveu está sendo colocado por homens nos púlpitos como algo que foi abolido. Como, rapaz? Onde já se viu? Deus desceu do céu sobre o Monte Sinai, o monte fumegava e tremia, Deus escreveu os 10 mandamentos, entregou para Moisés e as pessoas agora vêm me dizer que Jesus aboliu os 10 mandamentos. Ora, se Jesus aboliu os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, então ele aboliu a Bíblia também, porque foi escrita por homens, inspirados por Deus. Eu pergunto, e a Bíblia foi abolida? Não. Amigo, sabe o que é que Jesus aboliu na cruz? Sabe o que é que Jesus aboliu na cruz? Ele aboliu as obras do diabo. As obras do diabo, 1 João 3, verso 8. Ele aboliu as obras do diabo. Mas os 10 mandamentos são obras de Deus e não do diabo. Jesus obedeceu os 10 mandamentos. Jesus foi fiel até o final. E você e eu precisamos ser fiel. O meu desejo é que esse estudo tenha sido uma bênção para você e tenha esclarecido muitas dúvidas com relação à história da humanidade e os planos de Deus para este mundo. Vamos orar. Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, entendemos que acima de todos os reinos deste mundo, existe um Deus que está no comando, conduzindo o destino das nações até a volta de Jesus, quando será estabelecido um reino eterno, um reino onde não haverá mais a morte, a tristeza, a dor e o sofrimento. Abençoe este nosso amigo, esta nossa amiga. Que este estudo possa conduzi-los no caminho da verdade. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós oramos agradecidos neste momento. Amém. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.